Olá, bom dia, bem-vindos, estás no Águia News, eu sou o André, vamos aqui fazer uma divisão do Boa Vista Benfica, falar também das notícias do dia e do mercado de transferências, começando pelo jogo Boa Vista Benfica, que será às 18 horas no Bessa. O Benfica vem de 6 vitórias consecutivas, portanto o Benfica quer alcançar a 7ª vitória oficial e conseguir aqui um registro que será importante até em termos motivacionais para aquilo que será a época. O Benfica teve uma vitória difícil frente ao Casa Pia e agora será necessária uma vitória convincente no estádio do Bessa para os ânimos continuarem em alta nesta competição que é a Primeira Liga Portuguesa. O Benfica, o ano passado, empatou 2 bolas no Bessa e ganhou em casa 3-1. É um jogo em que temos aqui algumas dúvidas em relação à constituição do 11, nomeadamente começando pela defesa, uma vez que o Otamendi está suspenso, afigura-se o Vertonghen com uma possibilidade mais forte para assumir aquele lugar. O Vertonghen joga com o pé esquerdo, o Morata também joga com o pé esquerdo, e o Roger Smith, quando questionado sobre isso, sobre a eventualidade de ter uma dupla de centrais canhotos, Roger Smith disse, também já houve duplas de centrais de destros e nunca se andou esse problema. Portanto, é possível, é muito provável que o titular seja o Vertonghen, a outra oportunidade, a outra solução seria o António Silva, mas parece-me que será o Vertonghen. A outra dúvida que existe será na frente de ataque. O Gonçalo Ramos levou 15 pontos na cara. Aparentemente é uma lesão que não é grave, no entanto é incómodo teres ali 15 pontos na cara, e o Roger Smith disse que não sabe ainda se o Gonçalo Ramos irá ao jogo ou não. Disse isso na conferência de imprensa de ontem, no pré-jogo, aliás. E portanto não se sabe se irá entrar o Henrique Araújo, se o Henrique Araújo vai se estrear este ano como titular. Ele já foi titular o ano passado, estou-me a referir a este ano, se é titular este ano na Primeira Liga Portuguesa. Vamos ver se ele se vai estrear como titular este ano. O ano passado fez apenas um jogo como titular e com grandes resultados. Pode ser que seja titular. Se for titular, acredito que faça um bom jogo, que seja de facto uma alternativa credível ao Gonçalo Ramos. Mas se o Gonçalo Ramos estiver disponível e se aqueles 15 pontos não forem cómodos, para mim será o Gonçalo Ramos. De qualquer forma, seja quem for o titular, terá todo o meu apoio e com certeza que vai correr bem à equipa. Com o Henrique Araújo ou com o Gonçalo Ramos, a equipa vai carburar e vai jogar bem na mesma toda, tenho a certeza disso. E portanto aqui a questão também das outras posições, se vai haver alterações, nomeadamente de Gilberto, pelo Bá, de eventualmente ali uma outra substituição também no meio campo ofensivo, da saída do João Mário, eventualmente a entrada do Diogo Gonçalves para descansar alguns jogadores. Não acredito que isso aconteça, embora isso tenha sido avançado pela comunicação oficial, porque o Benfica, neste início de época, não tem trocado de jogadores. Portanto, desde a pré-época, que o Roger Smith definiu um plantel, definiu um 11 e tem mantido fidelidade a esse 11 ao longo destes 6 jogos oficiais. Acredito que neste 7º jogo ainda se mantenha os ditos jogadores titulares e que depois, mais para a frente, sim, quando começar a apertar com os jogos da Taça da Liga, Taça de Portugal e Champions League, acredito que aí sim possa-se fazer a rotação. Neste momento, acho que ainda não será feita essa rotação, pelo menos é essa a expectativa que eu tenho. Em relação ao Boa Vista, é uma equipa treinada por Petit, nós conhecemos o Petit, é um jogador que tem alguma história no Benfica, é um jogador que tem história no Boa Vista e tem história no Benfica enquanto jogador. Enquanto treinador tem apenas história no Boa Vista. Nós temos a ideia que o Petit é um treinador defensivo, porque ele como jogador foi defensivo, e no início da sua carreira enquanto treinador também era um treinador defensivo. No entanto, os últimos trabalhos que eu tenho visto de Petit é com futebol positivo, com futebol de ataque, com futebol com alguns apoios, mais na profundidade é verdade, mas um futebol com algum critério e com algum cérebro, não é que eles chutam simplesmente para a frente. E, portanto, acho que o Petit está-se a tornar um treinador da nova vaga com qualidade. Acho que as equipas de Petit estão a jogar um futebol bonito, ao contrário daquilo que acontecia no início da sua carreira. Portanto, o Petit transfigurou-se aqui um pouco enquanto treinador e acho que as equipas do Petit têm jogado bom futebol, no meu entender. E, portanto, o Petit é um treinador que, embora seja inexperiente enquanto treinador, é sabido, portanto, é espertalhão. E acredito que possa, no fundo, causar aqui alguns problemas ao Benfica. O Boa Vista teve um primeiro jogo contra o Portimonense em que ganhou 1-0 fora. Ganhou em casa 2-1 ao Santa Clara, sendo que o Santa Clara ficou com um jogador expulso, e perdeu contra o Casa Pia fora. Portanto, vem de uma derrota com o Casa Pia. O Casa Pia também foi uma equipa que nos causou dificuldades, embora nós tenhamos vencido. E, portanto, acredito que o Boa Vista queira conseguir um bom resultado em casa, e para eles um bom resultado na casa deles será um empate. O Benfica vai querer vencer, portanto vamos ver como é que
que o Boa Vista vai se apresentar frente ao Benfica, se vai pôr o autocarro atrás ou não, esperemos que não, esperemos que o Boa Vista tenha um futebol positivo e que se proporcione um bom espetáculo de futebol e que o Benfica ganhe. Em relação às notícias do dia, o Enzo, segundo o jornal A Bola, vai ser convocado para a seleção da Argentina. O Scaloni aparentemente vai convocá-lo para os amigáveis contra as Honduras e contra a Jamaica, no dia 23 de setembro e no dia 27 de setembro. Isto porquê? Porque o selecionador da Argentina está deliciado com este início de época do Enzo no Benfica. O Enzo já era um jogador sinalizado quando estava no River, já era um jogador com grandes possibilidades de integrar a seleção, mas no Benfica ele tem confirmado na Europa aquilo que tem feito na Argentina e até tem melhorado um pouco, até acho eu que subiu um pouco no seu patamar exibicional. Então o selecionador argentino quer este jogador que o Benfica contratou por 10 milhões mais 8 por objetivos e que cumpriu os 90 minutos em todos os 6 jogos oficiais do Benfica e já vai com 3 golos. Portanto, a sua convocatória, a sua eventual convocatória para os jogos dia 23 e 27 de setembro é plenamente justificável. Em relação também ao Gilberto e ao David Neres, o Tite volta a falar nestes 2 jogadores. O Tite, numa entrevista à Gazeta Desportiva, revela que está atento à evolução de Gilberto e David Neres no Benfica, tendo em conta o aproximar da convocatória para o Mundial 2022, no Qatar. Os brasileiros ficaram no grupo G, com a Sérvia, Camarões e Suíça, e, portanto, tendo em conta que já é a segunda vez que Tite fala dos nomes de Gilberto e David Neres, acredito que eles dois possam, eventualmente, sim, ser convocados. Em relação ao mercado de transferências, que também é um tema que eu disse que ia abordar aqui com vocês, ontem já falei no dia anterior que o Yaremchuk está na lista do Sevilha, portanto é um jogador que o Benfica pondera vender. Não me vou alongar muito porque já falei no vídeo anterior, mas aqui esta referência de que sim, de facto o Sevilha está interessado neste jogador. O Lopetegui, que é um bem conhecido do futebol português, quer este jogador e vamos ver como é que as coisas vão se processar, se o negócio se vai fazer ou não. Os 20 milhões podem ser suficientes para desbloquear a transferência deste jogador de 26 anos e, portanto, vamos ver como é que vai acontecer este negócio. Eu sou favorável a este negócio porque o Yaremchuk a ficar no Benfica será suplente e, portanto, o seu passe tende a desvalorizar. Portanto, vamos aproveitar ainda que o passe dele ainda tem uma valorização positiva para vendê-lo pelo preço de mercado dele, que é os 20 milhões, que foi mais ou menos aquilo que o Benfica pagou. O Benfica pagou 17, se vender por 20 já não é mau. Também o Benfica pagou 17 por 70% do passe, não esquecer. Portanto, eu acredito nesta notícia, parece-me real, foi emitida ontem pelo jornalista belga e foi replicada hoje pela imprensa desportiva portuguesa, portanto não é uma notícia minha, mas acredito que tenha um fundo de verdade esta notícia do Yaremchuk. Em relação também ao Vertonghen, volta-se a falar na imprensa que o Vertonghen pode sair para o Tottenham. O Vertonghen é um jogador que quer fazer parte da lista da Bélgica para o Mundial, é o capitão da Bélgica, é um jogador que inclusivamente foi elogiado pelo Roger Smith na conferência de imprensa pré-jogo contra o Boa Vista, em que o Roger Smith disse que o Vertonghen é um bom jogador é um bom homem, enquanto pessoa, digamos assim, mas que ele tem que colocar os melhores e que para ele neste momento os melhores é o Morato e o Otamendi. No entanto, ele considera o Vertonghen um excelente jogador e, portanto, nesse sentido, é um jogador que o próprio Roger Smith aprova. No entanto, pode sair, tendo em conta todo este contexto. Aumente o salário do jogador, o facto do jogador estar em final de carreira e querer ir ao Mundial. Portanto, estes 2 fatores são importantíssimos. E o terceiro fator, ele nunca foi suplente em toda a sua carreira, foi sempre um jogador titular. Não está habituado a esse estatuto e, portanto, acredito que o jogador possa sair mesmo. E vamos ver como é que corre a situação do Vertonghen. Eu agora estava a pensar, eu já nem sei o que é que disse, eu disse Vertonghen Tottenham, não é eu não sei se disse Tottenham, não consigo voltar atrás, isto está a ser feito em direto, mas o Vertonghen é Southampton. Se calhar disse Southampton, bom, não interessa, vamos passar adiante. Vertonghen é Southampton. Até vou aqui abrir a notícia para ver se não me enganei. Sim, Vertonghen poderá ir para o Southampton, exatamente. Em relação aos outros 2 miúdos, o argentino não se tem novidades, não é? Bom, agora eu tinha aqui o ficheiro aberto, perdi o ficheiro com o nome dos jogadores. Bom, mas não interessa, também já falei no vídeo anterior sobre as transferências. Basicamente não há novidades sobre as transferências que têm sido
que tem, dos jogadores que se tem falado nos últimos tempos. Não há novidades. Em relação ao Horta também não há novidades. E, portanto, neste momento estamos assim, o mercado está quase a fechar, fecha no dia 1 de setembro, e vamos aguardar para ver o que é que se espera. Gostaria de saber a vossa opinião. Quem é que vocês acham que deve ser o titular como defesa central? Vertonghen ou António Silva? Quem é que vocês acham que deve ser titular como defesa direito? Gilberto ou Bá? Acham que o Roger Smith deveria fazer mudanças para este jogo contra o Boa Vista? O que é que vocês acham do Petit como treinador? É bom treinador? Vai meter o autocarro atrás da baliza? Vai meter o autocarro na defensiva? Vai jogar o jogo pelo jogo? O que é que vocês acham que vai acontecer? Em relação também ao Vertonghen, vocês acham que ele deve sair para o Southampton ou para outro clube qualquer, ou que deve permanecer no Benfica? Gostaria também de saber o que é que vocês acham da chamada do Enzo, da eventual chamada do Enzo à seleção da Argentina. É justo, não é justo? E em relação também ao Gilberto ou ao David Neres, vocês acham que eles merecem a seleção brasileira? Portanto, gostaria também de ouvir a vossa opinião, saber qual a visão que os seguidores e assistentes, não é? Porque muitos de vocês veem os vídeos, mas não seguem. Gostaria de saber a vossa opinião, de todos vocês que estão a assistir este vídeo, sobre a realidade e a atualidade do Benfica. Também há muitos adeptos que estão a pedir contratações, gostaria de saber quais os setores que vocês gostariam de ver reforçados. Setor defensivo, setor do meio campo, setor atacante, baliza, enfim. Os nomes que têm sido falados, quais aqueles que vocês queriam que realmente viesse? Para a baliza, o Sakir, o Vukcevic. Para o meio campo, queriam ter mais algum jogador. Para a defesa esquerdo, quem é que vocês queriam? Extremos, meios ofensivos, pontas de lança. Fiquem à vontade para comentar. Tenham um bom dia e que o Benfica ganhe este final de tarde contra o Boa Vista. E viva o Benfica. Até à próxima. Fiquem bem.